É tão difícil a gente ser dona da gente, porque a gente vive uma vida, às vezes uma vida inteira, tentando agradar os outros, né? Tentando provar para os outros quem a gente é, e muitas vezes a gente não sabe nem quem a gente é, nem ao menos quem a gente é. E isso é muito importante, né, na minha jornada, né? Eu, por exemplo, eu só consegui entender por que eu agia como eu agia, por que eu tinha as atitudes que eu tinha, hoje eu já mudando essas atitudes, quando eu realmente olhei para minha vida, busquei autoconhecimento, e não da boca para fora, não somente lendo, mas entrando em mentoria, mergulhando fundo na minha história, reescrevendo a minha história. Por que eu quis fazer essa live? Porque muitas pessoas, elas olham para minha vida, né, do jeito que eu levo, a forma como eu lido com as coisas, e ninguém imagina a treta que foi chegar até aqui para mim. Ninguém imagina tanto de grama que eu comi. Eu gosto de falar o tanto de grama que eu comi, porque eu me identifico muito com aquela frase da Elis Regina, que ela fala: só vai tomar champanhe comigo quem comeu grama comigo. E aí a gente vê fortemente assim quem é que tá do nosso lado, quem são os nossos amigos de verdade, quem tá nos apoiando, né? É quem passou pela parte ruim com a gente, porque a vida, ela é feita de altos e baixos. Mesmo que a gente esteja bem em todas as áreas da vida, vão acontecer algumas coisas que vão nos tirar do prumo, mas a forma como a gente lida com essas coisas é que vai determinar o nosso sucesso na nossa vida ou não. Acompanha há bastante tempo, sabe, né, como foi complicado para mim, principalmente o ano passado, fazendo a mentoria, digerir, lidar, né, com a morte do meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. Muitas pessoas também sabem que eu fiquei sabendo da morte do meu pai 1 dia ou 2 dias depois, porque como a gente não acordou, ele morreu dormindo, a minha mãe acreditava que a melhor coisa naquele momento era nos deixar dormindo, porque nós não acordamos com ambulância, com barulho de nada, então ela resolveu nos deixar dormindo. E aconteceu o enterro. No dia do enterro dele, um amigo dele me buscou e me levou para casa da mãe dele para eu brincar com a filha, né, dele. Então eu nem tava sabendo. Eu passei um dia incrível, maravilhoso, com um sol maravilhoso. Eu lembro direitinho daquele dia, eu brinquei na rua, sabe? Foi um dia que foi muito lindo pra mim. E meu pai tava sendo enterrado. E eu não sabia. E aí no outro dia minha mãe me contou. Hoje eu consigo falar disso assim, né? Eu ainda tenho sentimento, tenho uma emoção que brota dentro de mim, mas eu consigo falar. O ano passado eu não conseguia falar sobre isso. E aí, eu fiquei, né, dentro dos meus estudos e das minhas mentorias, eu me dei conta do que foi falado pra mim, que a gente acaba criando uma mente muito fantasiosa quando isso acontece. Antigamente, os pais faziam muito isso com as crianças, de não levar no enterro, né, pra criança não passar pelo luto, não ver a cena de um pai num caixão. Mas eu enterrei meu pai esse ano. Eu consegui fazer uma memória, né, do enterro dele, pra eu conseguir realmente fechar essa porta na minha vida e conseguir seguir em frente. Olha que louco isso. Foi nas minhas meditações da manhã que eu consegui fazer o enterro do meu pai. E isso fez com que eu criasse uma mente muito fantasiosa. Então, eu sempre fui uma pessoa positiva, ok, quem me conhece sabe, mas muito fantasiosa, né, de sempre acreditar em tudo, transformar tudo numa coisa muito maior, sempre achar que vai dar certo. Isso é muito legal, gente, mas muitas vezes a gente acaba tomando atitudes, né, digamos, em relação à parte financeira. Ah, não, eu vou dar um jeito, e a pessoa vai num poço sem fundo. Né, em outras áreas da vida também, né, no amor, sempre quando tem um namorado, acreditar que aquela pessoa é a pessoa, é a única pessoa, mas de uma maneira muito mais fantasiosa, muito mais intensa, né, de sempre acreditar que todo mundo é muito legal. E isso não é ruim, é muito bom, mas isso tem
que ter um certo limite, uma visão mais clara. Então tu vai acreditando que as pessoas são maravilhosas, tu acredita que é todo mundo do caramba, só que tu acaba tendo uma mente fantasiosa, tu cai em todos os contos da carochinha. Eu emprestei dinheiro, eu fiz empréstimo em banco pra pessoas que precisavam, nunca ninguém me pagou, sabe? Eu fiz coisa pra cacete, nunca ninguém não. Eu tive pessoas que foram idôneas, outras não, porque eu sempre acreditei em tudo que me contavam. Então o lance de eu não ter participado do enterro do meu pai, né? Segundo o professor Gervásio, que é um dos meus mentores, ele falou pra mim, isso fez com que eu me tornasse uma mulher muito fantasiosa. E isso foi uma coisa só, gente. Tirando isso, outro ponto deste momento. Minha mãe é uma mulher muito forte. Eu admiro muito ela pela força que ela tem, pela história que ela construiu da vida dela, né, de acordo com aquilo que ela passou, que ela perdeu o marido com 33 anos e 2 filhos pequenos e ela não estava trabalhando, ela teve que buscar a coisa, né, pra coisa acontecer. A gente não tinha uma super condição de vida, né, a minha mãe construiu essa condição de vida pra gente e ela fez muito bem, lindamente, o que ela tinha que fazer. Porém, com essa força que ela tinha, ela não chorava na nossa frente. Ela era aquele seja forte, né? Que a gente brinca, a gente fala não sintas, né? Eu não vou sentir, então eu não vou chorar, então eu vou bloquear essa minha dor, essa minha emoção. E as crianças, os filhos, né? Eu e meu irmão, a gente não sentia junto com ela. Eu chorei a morte do meu pai quando foi me dito que ele tinha falecido. Eu me lembro que aquela manhã que eu fui pra cama da minha mãe, né, no dia seguinte, ela me contou. E aquilo pra mim foi um baque, eu chorei bastante naquele momento, uma tristeza profunda, mas não chorei mais. E, gente, o fato de eu não ter chorado a morte do meu pai, isso até hoje eu me emociono quando eu falo disso, porque, enfim, né, é um choro guardado, mas que já vem sendo colocado para fora há algum tempo de uma forma realmente de cura e de limpeza, para as memórias afetivas serem realmente limpas e curadas. O fato disso ter acontecido fez com que na minha adolescência ali, na minha pré-adolescência, por volta de 11, 12 anos, eu ficasse uma adolescente extremamente gaga. Eu gaguejava para tudo porque eu segurei o choro. Olha o que pode fazer, né? Comigo aconteceu dessa forma, com outras pessoas pode ser em outro lado que história, mas a minha glândula, o meu chakra da tireoide, digamos assim, que é essa região aqui, ele ficou bloqueado. Então eu fiquei gaga pra caramba, gente. Eu tinha vergonha de apresentar trabalho na faculdade. Até a faculdade, no colégio, eu morria de vergonha. Eu lembro da minha prima, assim, cada vez que eu ia falar uma coisa, ela dava um tapinha nas minhas costas pra eu falar, porque eu engasgava, eu gaguejava muito, 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 muito. Eu tô aqui falando com vocês dessa forma hoje, foi uma vitória, foi uma luta, foi algo que eu conquistei ao longo da minha vida quando eu resolvi enfrentar esse medo e furar essa bolha, né? Essa bolha de dor que eu tava vivendo e de monstro que eu tinha construído na minha vida de acordo com a experiência que eu passei do Seja Forte, né? Eu vou encarar essa. Então, simplesmente eu fiquei extremamente gaga, né? Eu lembro de ter dor de barriga antes de apresentar um trabalho, até na faculdade, a primeira faculdade que eu fiz de administração, me dava dor de barriga, eu saía correndo pro banheiro, eu fugia, eu não apresentava trabalho, eu falava que tinha passado mal. Gente, vocês não têm noção o que eu sentia. Dentro de mim era um universo de emoção e de sentimento de dor. E eu não sabia, puta que pariu, por que eu tô desse jeito? E minha mãe também, ela, por aquele período, né, ela também começou, ela gaguejava, não como eu, mas ela começou a trancar. Por quê? Porque ela segurou também. Como a gente não tem que segurar, como a gente tem que libertar e deixar aí, gente, sabe? Fica a dica para quem estiver passando por um momento, né, agora nessa situação de Covid, tanta gente indo, sabe? Se permite sentir, não precisa mostrar que é forte o tempo todo e bater no peito e falar, não, eu sou forte. Seja forte, mas seja vulnerável, se permita sentir emoção, se permita, sabe, deixar as coisas acontecerem, deixar
é o sentimento ir à tona, né, transbordar, derrama tudo isso para você conseguir seguir realmente em frente de uma maneira mais assim, leve, não tão pesada, porque eu não sabia lidar com aquilo naquela época e isso para mim foi uma trava, um bloqueio tremendo. Só isso que eu tenho para dizer para vocês, foi muito difícil. Depois, quando eu passei na universidade, na ESPM, já na segunda faculdade que eu fiz, que a primeira eu não concluí, enfim, não era algo que eu gostava, que era administração. Quando eu fui para comunicação, eu comecei a me desafiar. Eu falei, gente, chega disso. Eu tinha 24, 25 anos. Eu falei, chega disso. Eu não quero isso pra mim. Então eu comecei a apresentar gaguejando mesmo, né? A minha turma foi uma turma que me acolheu e eu contei pra eles. Eu não contei pra eles porque eu tava, porque eu não sabia. Eu fui entender da onde surgiu a minha gagueira ano passado. Gente, eu tô com 42 anos. 42, eu faço 43 esse ano. Ou seja, no final do ano passado, lá quando eu fiz 42, foi quando eu entendi o porquê que aquela gagueira começou a me acompanhar, né? Por que eu fiquei gaga durante, sei lá, um período de uns 20 anos, digamos, na minha vida, ou até um pouco mais, né? Então eu comecei a enfrentar isso e apresentar os trabalhos, e a minha turma junto, a galera esperava, eu gaguejando, a galera esperava. Nossa, eu comecei a quebrar script de vida, comecei a quebrar essas coisas todas. No fim, né, como eu fazia evento, eu tinha que fechar contrato, eu comecei a receber cliente, eu trabalhei com marketing esportivo, em evento esportivo eu tinha que aparecer, então eu tinha que falar, então eu tinha que, sabe, eu tive que dar um jeito nisso tudo. Mas muitas vezes eu ainda gaguejava. E aí eu ficava naquele impasse, mas eu falei, eu vou enfrentar. E eu só consegui realmente vencer quando eu entendi. Por isso que eu sempre defendo o autoconhecimento como a grande chave de cura de todas as memórias, né? A grande chave de cura de todas as encrencas, as tretas que a gente passa pela nossa vida.